Olá, tudo bem? Estamos chegando com o Deon Videocast mais uma vez aqui pela UniTV, um projeto do Colégio Deon, da Fundação Inovessa Sul. Todas as semanas nós chegamos até a sua casa com temas importantes, falando da dinâmica do colégio, da relação com as famílias, assuntos que contribuem com a formação dos nossos alunos de toda a comunidade. Neste ano, o Colégio Deon completa 77 anos e esta data é comemorada no dia 12 de agosto, a próxima segunda-feira. Algumas pessoas perguntam, Mália, por que comemorar o aniversário de uma escola em agosto? Não começaram as aulas em março? Sim, as aulas começaram em março de 1947. Mas não sei se você sabe, o Colégio Deon foi fundado e administrado por padres da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, os padres deonianos. Talvez você conheça alguns padres famosos dessa congregação. Padre Zezinho, Padre Joãozinho, o Padre Léo. Todos esses são desta congregação que deu início aos trabalhos aqui no Colégio Deon. Se você andar lá pelo prédio sede do colégio, você vai ver que alguns portões ainda estão escritos SCJ, bem grande. E lá em cima no prédio sede tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Mas pouca gente sabe quem é o Padre Deon. Por que que nós temos o nome do nosso colégio de Deon, que faz menção ao Padre Deon, fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, hoje nós estamos trazendo aqui como convidado muito especial o Padre André Borges, que é pároco do Santuário Coração de Jesus aqui de Gravatal. O Padre André é um padre deoniano, um padre SCJ, e ele vai nos falar um pouco hoje sobre o Padre Deon, para que você conheça mais a história desse homem fantástico que contribuiu muito com a história da educação e, claro, da religião também em todo o mundo. Padre André, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Viva o coração de Jesus. Pelo coração de Maria. Viva de Coriés, diríamos em latim. Per cor Maria. Muito bem. Muito agradecido, Batiola, por essa oportunidade de estar aqui, desse reencontro, dessa oportunidade de nos aproximarmos do Colégio Deon, que faz parte da história dos padres do Sagrado Coração de Jesus aqui no sul do Brasil. E você falava do Padre Deon, que fundou a congregação, certo? Ele fundou a congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus em 1878. Porém, antes de fundar a congregação, ele fundou um patronato, o Patronato São José. O que é o Patronato São José? Quando o Padre Deon Padre foi andar pelas ruas de São Quintim, a paróquia onde ele trabalhava, ele percebeu muitas crianças, meninos, adolescentes que ficavam ociosos à toa na rua, e ele pensou em fazer algo por esses adolescentes, por esses meninos, e ele criou então o Patronato São José. E depois da criação do Patronato São José, ele fundou o Colégio São João. Era um desejo do bispo, ele queria a congregação. E foi manifestar esse desejo, porque ele era padre diocesano, que ele queria uma congregação religiosa, ele queria começar uma família religiosa ali no coração da diocese de Soissons. E o bispo disse, mas antes de uma congregação eu preciso de um colégio, eu preciso de uma escola. Comece a escola que depois virá a congregação. Ele já tinha experiência do patronato, o patronato era uma obra mais caritativa, e agora o bispo pedia a ele, dava a ele a missão e a incumbência de começar um colégio católico, um colégio diocesano. E o Padre Deon, muito obediente ao seu bispo, começou o Colégio São João. Padre, e contando para as pessoas que nos assistem, aqui além do colégio a gente tem o bairro Deon, tem ruas em torno aqui da nossa cidade que são nomes dos padres que estiveram aqui. Você que é morador do bairro Deon, por exemplo, e não sabe, a rua Padre Dionísio da Cunha Laudit, esse que passa ao lado do colégio, é o nome do primeiro diretor do Colégio Deon. Então, eles deixaram marcas muito fortes aqui. Mas eu gostaria que o senhor dissesse quem foi o Padre Deon, onde nasceu, como despertou a vocação dele, o que ele estudou, enfim, qual foi a trajetória do Deon? Vamos fazer uma viagem no tempo e vamos à França, ao norte da França, no ano de 1843. No dia 14 de março, nasceu um menino, o segundo filho de Alexandre e de Estefânia. Esses pais acolheram o menino que nasceu e deram o nome a ele de Leão Gustave Deon.
ele passou a se chamar João Deon depois, quando ele se tornou religioso. Então ele mudou de nome para justamente mudar essa dimensão da identidade. Por conta da sua configuração a Cristo, mudou de nome. Ele nasceu e cresceu num povoado chamado La Capelle, no norte da França. Ele estudou ali até os 10 anos, na convivência com os pais. O pai e o avô eram homens públicos, homens da vida política local, e gostavam de cavalos, tinham aras e tinham uma hípica. Ele cresceu vendo o pai, o avô, o irmão mais velho montarem no cavalo, enfim, correrem na hípica. Ele viu o seu pai, o seu avô envolvido na administração pública do povoado, e ele, por ser o filho mais novo, muito próximo da mãe, logo que aprendeu a ler, também teve acesso ao Manual do Coração de Jesus. O Manual do Coração de Jesus é uma obra muito antiga, e a mãe cultivava a devoção ao coração de Jesus e foi transferindo esse amor ao coração de Jesus para o filho. O filho foi aprendendo, o Leão pequeno foi aprendendo com a mãe a amar o coração de Jesus. Foi à escola do lugar, de La Capelle, até os 10 anos. Depois, a partir dos 10 anos, foi morar num internato em Hazebrouck, e ali deu continuidade aos estudos. E como era uma escola administrada por padres, ele tinha acesso à missa, ele se fez coroinha, e quando ele tinha de 12 para 13 anos, na missa de Natal, servindo como coroinha, ele sentiu o chamado de Deus para ser padre. Ele, nas férias, manifestou ao pai que ele tinha esse desejo de ir ao seminário. E o pai disse: não, meu filho, ainda não. Você será magistrado, você vai continuar os seus estudos fora do seminário, vai estudar direito. Ele terminou os estudos ali na localidade de Hazebrouck, e o pai então o mandou estudar direito em Paris. Dos 16 aos 20 anos, esse jovem Leão Deon foi viver na capital da França, em Paris, a cidade de Luz. E lá ele continuou cultivando a sua vida espiritual e continuou estudando, fazendo aquilo que o pai, muito obediente ao pai, fazendo aquilo que o pai queria. E ele terminou então os estudos de direito entre 20 e 21 anos, e ele voltou para a casa dos pais. E ele manifestou de novo ao pai que ele tinha o desejo de ser padre, e que até então ele tinha feito a vontade dele, o pai terreno, mas de agora em diante ele queria fazer a vontade do Pai do Céu. E entregou o diploma de direito que o pai quis que ele estudasse. E o pai disse: mas repensa, meu filho, e escolhe uma viagem pelo mundo. O pai Deon gostava muito de viajar, desde jovem gostava de viajar, gostava de estudar línguas e tinha esse hobby de viajar. Então ele pediu ao pai que o mandasse para a Terra Santa. Uma viagem naquele período, a Terra Santa durava quase um ano, e ele ficou então em viagem 9 meses, e no retorno da viagem ele parou em Roma e teve a oportunidade de encontrar Pio IX, que era o Papa da época. Teve uma audiência particular, privada, e ali ele manifestou a trajetória que ele tinha feito e o desejo que ele tinha de ser padre, e contrariedade que ele encontrava do pai, que não queria, que não aceitava nessa dimensão de assumir a vida religiosa. E o Papa então o aconselhou: volta, conversa com o seu pai, dize que você é maior de idade e vem estudar aqui em Roma, no seminário francês Santa Clara. Então ele fez a vontade do bispo, voltou. O bispo de Roma, o Papa, conversou com o pai e disse que ele estava firmemente decidido e que ele iria, agora que ele tinha maioridade, estudar no seminário. Deixou o pai e a mãe, veio morar em Roma, e ali fez os estudos de filosofia e teologia. Foi ordenado
em 1868, dia 19 de dezembro, ele foi ordenado e teve a alegria de ver o pai e a mãe presentes na ordenação, e o pai e a mãe assistiram à primeira missa que ele rezou no dia seguinte, e ele, nos seus registros, escreve que ele não se conteve em lágrimas de dar a comunhão ao seu pai, que foi tão contrário ao germe inicial da sua vocação, né? Dos 13, quase 10 anos, ele viveu contra a vontade do pai, até que o pai aceitasse que, de fato, Deus havia chamado e separado esse filho para a vida religiosa. E nesses estudos que fez, ele fez, além de filosofia e teologia, que é uma formação normal que os padres fazem, ele também tinha outras formações. Então, nós sabemos já que ele tinha formação em Direito, formação em Filosofia e Teologia, e outras também. Ele, por esses caminhos todos, de que forma que a educação, que a missão fizeram parte? Porque também do coração dele, do desejo dele de espalhar os padres da congregação que ele criou pelo mundo, isso veio parar no Brasil, veio parar em Santa Catarina. Como é que foi esse processo do Deon? De que forma que isso foi se constituindo na congregação? O padre Deon era um homem de coração aberto, pela proximidade, pelo amor do coração de Jesus, pela identificação com o coração de Jesus, ele almejava coisas grandes. E ele, então, foi designado para essa paróquia de São Quintim e começou a perceber os problemas sociais, começou a perceber que haviam poucos fiéis que frequentavam a Santa Missa, havia pouca assiduidade à Eucaristia, e ele começou a sair da igreja, ir ao encontro das pessoas. E aqui está o desejo de iniciar a congregação e também de cuidar da educação. Uma vez que ele está próximo das pessoas, ele começa a perceber a dor, o sofrimento, as alegrias, as esperanças, e ele quer contribuir. E ele percebe que ele sozinho poderá fazer algo, mas ele com um grupo poderá fazer mais. Por isso, então, ele manifesta ao bispo o desejo de começar a congregação, e o bispo pede para ele o colégio, e ele começa, então, o colégio com esse cuidado, né, esse vínculo com a educação. Depois, então, vem os primeiros que se identificam com o projeto do Deon, e vai a congregação nascendo. A congregação nasce 10 anos depois que ele é padre, em 1878. Ele tem esse desejo grande de amar e corresponder ao amor do coração de Jesus, cuidando das pessoas, cuidando das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das famílias. Ele percebe os grandes problemas sociais que a França do seu tempo enfrenta, e ele lê a Rerum Novarum do Leão XIII, e ele faz, a partir da Rerum Novarum, um catecismo social para distribuir, e a partir disso vem as conferências sociais que ele vai realizando para disseminar a doutrina social da igreja, e vai sempre mais encontrando pessoas que se identificam com seu pensamento, e padres diocesanos que também se sentem chamados para essa dimensão de se inserirem num projeto de vida religiosa. E assim, então, ele acolhe padres já formados, passa a formar jovens que querem ser padres, e a congregação vai crescendo. E ele vai percebendo que, uma vez que a congregação cresce, que a congregação precisa também se expandir, precisa assumir a dimensão missionária. E quanto mais cresce a congregação na Europa, ele vai também, então, enviar esses seus religiosos para o mundo, para se colocarem a serviço do coração de Jesus, cuidando das pessoas. E quando os primeiros padres chegaram no Brasil, onde chegaram? Quando que começou a relação de vocês com a educação no Brasil? A nossa congregação, os padres de origem holandesa vieram para o Nordeste. E a província mais antiga do Brasil é a província do Nordeste, que é a província Brasil-Recife. Lá os padres vieram trabalhar com os operários.
e lá teve muito forte essa dimensão da proximidade com o mundo do trabalho. Lá nós temos uma escola na província do Recife, que é mais recente, mas também lá estamos na educação, metidos na educação. Aqui no sul, quando os padres vieram 2 padres alemães, o padre José Foxius e o padre Gabriel Lux, vieram para a Ilha do Desterro, passaram um período, hoje Florianópolis, a nossa capital do estado de Santa Catarina, e depois migraram para o continente ao encontro das colônias alemãs. E foram percebendo essa dimensão, essa necessidade de cuidar da educação. E primeiro a educação voltada para o seminário, né? A preocupação era formar apóstolos para o coração de Jesus. Nosso convento de Brusque celebrou recentemente 100 anos. A filosofia celebrou 90 anos de Brusque, da primeira aula de filosofia. Então, o nosso curso começou seminarístico. Depois viemos para essa dimensão de formar, de assumir escolas e cuidar da educação das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E eu acredito que aqui seja o DEOM o primeiro colégio que foi, de fato, iniciado pelos nossos padres com essa intenção de educar as crianças, adolescentes e jovens, não só com o intuito de despertar vocações, mas de formar cidadãos, de formar cristãos católicos. Depois, claro, hoje nós temos o nosso colégio em Brusque, né, o Colégio São Luís, e o colégio em Curitiba, o Colégio ESIC. Mas lá na Europa, os nossos padres, por conta de que a congregação nasceu à sombra do Colégio São João, os nossos padres lá na Europa sempre tiveram muito vínculo, como ainda tem hoje, com as escolas, com a educação. Depois, aqui no Brasil, nós começamos aqui no sul do Brasil, e a formação seminarística e a formação teológica em Taubaté também temos, no interior de São Paulo, que foi um pedido do bispo de Taubaté para que fôssemos lá também. Nós já celebramos 100 anos de presença também em Taubaté e estamos aí próximos de celebrar os 100 anos, ou melhor, acho que já celebramos esse ano 100 anos do curso de teologia em Taubaté. Padre André, pelo tanto que o senhor conhece o DEOM e a gente vê a riqueza de detalhes aí, né? Sabe tudo da história do DEOM, isso é muito bom e é isso exatamente que nós queríamos. Padre DEOM morreu em 1925, no dia 12 de agosto, aos 82 anos. Visitou o Brasil. Em 1906. 1906. Não chegou a conhecer o Colégio DEOM de Tubarão, é óbvio, porque quando o colégio foi construído, ele já havia falecido há mais de 20 anos. Mas nós podemos nos perguntar assim: por que o trabalho, a produção científica, cultural, teológica, humana, filosófica, por que essa dimensão de ir ao povo do Padre DEOM ainda é atual? Recentemente, a editora SCJ lançou um documento, um livro chamado A Pedagogia da Cordialidade, onde o autor, o Padre Joãozinho, fala sobre esses elementos, né, do coração na pedagogia. De que forma que o Padre DEOM ainda é atual para as novas gerações? O pensamento do Padre DEOM leva em conta a dimensão integral do ser humano. É pensar tudo a partir do coração e da mente, né? Mente e coração unidos, uma formação integral. Essa era a preocupação do Padre DEOM. E eu penso que, por conta disso, nós permanecemos atuais. Vamos celebrar 100 anos. Na segunda-feira, Matiola acabou de lembrar, vamos celebrar 99 anos da sua passagem desse mundo para a eternidade. E estamos nos preparando aí para celebrar 100 anos da passagem do Padre DEOM, do tempo para a eternidade. E o seu pensamento continua atual justamente por pensar
o ser humano como um todo, o ser integral, em todos os seus aspectos. Quando o Padre Deon morreu, o bispo, que agora me foge o nome, fez a cerimônia de exéquias, ele disse: a caneta caiu. Porque o Padre Deon escreveu muito, muito, muito. São muitos os escritos dele. E ele morreu com a caneta na mão. A caneta, justamente porque não havia os recursos que nós temos hoje, era o papel e a caneta. Ele registrava os seus pensamentos, ele registrava as suas memórias, e ele fazia, a partir das suas memórias, dos seus registros, os escritos para orientar-nos no sentido de servir a Deus para o advento do coração de Jesus, considerando o ser humano nos seus múltiplos aspectos, ou seja, o ser humano na sua dimensão integral. A gente pode dizer sem medo nenhum que a pedagogia do Deon é precursora da ideia de educação integral. Eu lembro que ele dizia que Deus não pode fazer nada com a nossa cabeça se nós desconsiderarmos o coração. Né? E não é um sentimento piegas, ele quis dizer exatamente essa parte da humanidade. Aliás, se olharem o nosso Colégio Deon aqui em Tubarão, o prédio sede de cima, você vai ver que o prédio tem um formato de H, exatamente lembrando humanidade. Essa é a ideia, né? Não é uma construção por acaso, tem um significado. Os padres que aqui tiveram deixaram muitas lembranças na comunidade. Nós temos ainda contato com ex-alunos, e que, se tudo der certo, o senhor vai ter a oportunidade de conhecer. O primeiro diretor leigo, o professor João Jerônimo, ele foi aluno dos padres. Então ele conta muitas histórias dos padres que aqui trabalharam, como eram as orientações, as missas, né? Você que conhece o prédio e que conhece o que hoje nós chamamos de Salão Nobre, era a capela do colégio, e você pode ver que lá na entrada, no vitral, tem um coração de Jesus também. Essa presença da cordialidade, do amor, da paixão pelas pessoas é muito forte. Padre, onde vocês estão hoje com trabalhos sociais? Porque isso também era muito importante para o Padre Deon. Eu sei que vocês têm um trabalho grande em São Paulo. De que forma que vocês também usam o trabalho de vocês, os recursos que vêm do trabalho de vocês para fazer acontecer essa mudança? Você falou há pouco aí que o Padre Deon, ele era um entusiasta pela Rerum Novarum, que é uma encíclica do Papa que falava da dimensão social e que nós não podemos fechar os olhos. E vocês sempre abraçaram essa causa. Como que isso acontece hoje? Como é que vocês estão perto daqueles que mais precisam? Em 2022, nós realizamos uma conferência geral, que é o encontro dos religiosos do mundo inteiro, representação, né? São delegados que foram a Roma para trabalhar justamente essa dimensão. A conferência que trouxe esse tema do nosso serviço social, deonianos em serviços sociais. E aí foi apresentado e foi feito a catalogação de várias iniciativas que nós temos pelos 40 países do mundo onde estamos presentes. Aqui no Brasil, nós estamos em São Paulo com uma obra que foi um catarinense dessa região que começou. O Padre Gregório Westrup começou um orfanato, né, justamente levando em conta o carisma, né, do pai fundador, essa preocupação com a dimensão social. Hoje é uma obra social, porque não temos mais essa nomenclatura, né, orfanato, mas temos as casas de abrigo que cuidam de crianças e adolescentes vulneráveis. E ali, onde funcionava o orfanato, nós temos uma obra social. E contraturno. Os alunos da escola pública vão à aula de manhã, à tarde ficam lá, os da tarde permanecem no período da manhã. Essa é uma obra dentro de São Paulo, que é um mundo, né? Nós temos uma presença lá. Mas, em consonância com a Conferência Geral, nós fizemos uma conferência provincial. A nossa província, que são os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, onde temos presença, realizamos uma conferência provincial em 2022 para fazer repercutir aquilo que foi tratado lá na Conferência Geral. Hoje, em todas as paróquias que nós atuamos, existe, em algumas paróquias, o trabalho social mais organizado, mas todas as paróquias têm alguma atividade de atendimento, de cuidado com as pessoas vulneráveis. E isso vem do coração do Padre Fundador, isso vem da herança espiritual que dele recebemos. Então, enquanto província aqui no sul do Brasil, isso foi tratado na nossa conferência, nós não temos um trabalho específico, mas a nossa paróquia de Itajaí porque Itajaí é uma cidade grande, lá existem muitos desafios sociais por conta de ser também uma cidade portuária. Lá nós temos um trabalho, a paróquia onde estamos presentes, a paróquia São Cristóvão, realiza um trabalho com moradores de rua, em situação de rua. Então, todas as quartas-feiras existe um grupo de leigos, um grupo significativo de leigos que se reúne e que vão cuidar desses nossos irmãos que vivem em situação de rua. É um trabalho muito concreto e que tem uma incidência muito grande na vida desses irmãos, na tentativa também de trazê-los de volta para o convívio social, tirando-os dessa situação que vivem na rua. E o nosso superior-geral visitou e gostou muito desse projeto quando ele veio aqui em 2022. 22 esteve o padre-geral aqui. Padre, nós temos 4 minutos de programa ainda, mas eu quero agora fazer uma pergunta pinga-fogo, digamos assim. O senhor é muito jovem, natural do Rio Grande do Sul, cidade? Passo Fundo. Passo Fundo. Nasci e cresci lá. Como que o Padre Deon atingiu o coração de um menino lá de Passo Fundo? Quando eu tinha meus 13 para 14 anos, quase na mesma idade do Padre Deon, eu fiz um retiro e esse retiro marcou muito a minha vida. E eu disse, eu vou ser padre. E então, no ano seguinte, eu já fui para o seminário. Eu fui para o seminário diocesano, para o seminário do bispo. E no seminário diocesano nós tínhamos uma infinidade de periódicos, muitas revistas. Gostava muito de ler, era muito curioso, né? Adolescente, eu lia muito e várias revistas tinham artigos de padres que depois do nome tinha a sigla SCJ. E eu me identificava muito com os escritos desses padres, que no final do nome tinha SCJ. Era o padre que você mencionou, no início era o padre Joãozinho, era o padre Zezinho, era o padre Marcial Massaneiro, era o padre Léo. E eu fui me identificando, mas fui fazendo o itinerário do seminário diocesano. Quando cheguei nos meus 19 para 20 anos, eu vi uma crise no seminário, já não me encontrava mais, não me identificava com o jeito de ser dos padres diocesanos. E eu fui dizer para o meu formador que eu estava disposto a sair do seminário. Meu formador me ouviu e disse, eu penso que é precipitada a tua decisão, mas eu não posso te segurar aqui, uma vez que você quer sair. Então você deixa o seminário, só que não abandona a tua vocação. Talvez você não se identificou conosco, diocesanos, mas talvez você tenha vocação para a vida religiosa. Pense nisso. Quando ele me disse isso, eu disse, vocação religiosa? Já não me dei aqui, vou dar certo na vida religiosa. E daí, mas aquilo ficou na minha cabeça, a palavra do meu formador. E daí eu me lembrei dos padres CJ. E por que não procurar esses padres? Então, depois de um tempo, sentindo ainda arder o desejo e a vontade de ser padre, eu escrevi para os padres do Sagrado Coração de Jesus. Eles me responderam e a partir dali, por correspondência, por telefone, começamos a conversar. Eu vim visitar os padres do Coração de Jesus aqui em Santa Catarina, em Corupá, e decidi que ia entrar nessa congregação e já tem 21 anos que eu estou na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Que bom. Então, nós chegamos ao fim do programa. Nossa, gostaria de ter tempo para fazer tantas perguntas, mas quero agradecer muito, Padre, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Primeira vez que eu entrei em contato, o Padre disse sim, estaria aí no programa para falar do Padre Deon.
E quero convidar você que nos acompanha, se quer conhecer mais sobre o Padre Deon, você pode procurar nas redes sociais e também participar das missas no Santuário Coração de Jesus, que são presididas pelos padres deonianos. O Padre André é pároco de lá, convido você a ir lá, convido você a buscar a história desse grande ser humano que era o Padre Deon e que tem ainda, com certeza, ideias muito atuais. Nós vamos trazer no programa aqui várias vezes ainda pessoas para falar sobre esse carisma do Deon que ainda hoje atinge as nossas vidas. Muito obrigado a você. Na próxima semana nós vamos trazer ex-gestores, ex-diretores do Colégio Deon para falar também desses 77 anos de história que estamos aqui na Cidade Azul. É um grande prazer estar com você. Fique ligado na UniTV SC. Até a próxima.